Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje nós vamos meditar, né? O nosso tema hoje é cosmovisão espiritual, onde os olhos são inúteis quando a mente é cega. Nós vamos meditar em Atos 9, 1 a 19. No nosso último encontro, nós falamos sobre a convicção, né, a confiança de Jesus, onde nós entendemos onde a sua confiança ela deve estar enraizada. E hoje nós vamos falar sobre a importância de ter uma visão a partir da percepção de Deus. E aí você vai entender um dos motivos onde Paulo se tornou quem ele se tornou, porque ele passou pelo processo. E você vai entender o que Jesus ele é capaz de fazer nas nossas vidas. E aí nós vamos entender como aplicar isso nas nossas vidas. Então, Atos 9, 19. A conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhes em uma visão: Ananias. E ele disse: Estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Em uma visão, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que ele receba a tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. Vou retomar aqui, só para ficar bem claro o que a gente vai falar hoje. Porque para que recebas tua visão.
e sejas cheio do Espírito Santo. Nesse conteúdo aqui, nós conseguimos entender que Saulo, né, ele era fariseu, mestre da lei, conhecedor. Ele perseguia os cristãos, mas ele não tinha discernimento espiritual. Era somente carnal. E a caminho de Damasco, ele tem esse encontro com Jesus, fica atônito, trêmulo, né? Fica cego, mas fica com a mente conturbada, ele não consegue entender o que está acontecendo. E aí a sua cegueira física, ela revela a sua cegueira espiritual, porque apesar ele ter olhos, ele não via, né, a verdade do reino. E os olhos, eles são inúteis quando a mente é cega. E Paulo, lá na carta de Romanos, ele fala, né? Transformei-vos pela transformação da sua mente. Então, tem pessoas hoje que são visíveis, né, saudáveis em termos de olhos, mas defeituosas, né, em relação a enxergar as coisas do reino. E quando a gente vai no capítulo, no Evangelho de Lucas, e aí quem escreveu Atos foi o apóstolo Lucas, né? Onde é para ler de forma contínua. São dois livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E aí você observa que o Evangelho de Lucas ele foi escrito para perdidos. E quando você lê essa passagem de Atos, você entende o quanto, né, que Paulo estava perdido, quanto que Paulo estava sem destino. E aí Jesus, o que que ele faz com Paulo, né? Ele leva a enxergar de fora para dentro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então Paulo, ele tem esse encontro, fica cego, cego para o mundo, mas ele enxerga as coisas do reino porque ele começa a orar. Então ele é muito interno. Então essa transformação, ela vem da mente, que gera uma nova visão e gera uma nova vida. Nós falamos na semana passada, né, no ponto passado, sobre a confiança, né? Que muitos se cansam, mas quem está no Senhor não se cansam. E aí Paulo, após esse encontro, ele é tocado por Cristo e enxerga espiritualmente, né? Ele consegue ter essa transformação pela mente, ele não se conforma mais com o mundo, né? Mas ele começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo tinha olhos, mas não via, né? Jesus, ele deixou o cego para abrir a visão do Espírito. E aqui no versículo 7 que fala isso, para que receba a tua visão e seja cheio do Espírito. Então, a visão que Paulo ele recebe quando as escamas elas caem é uma nova visão, é uma nova cosmovisão de mundo. Paulo ele para de se alimentar pela carne, porque a gente tem falado nesses últimos encontros, ele para de alimentar a carne e viver a partir da carne e começa a viver a partir do Espírito. E aí, para a gente entender, né, para reforçar aqui, Paulo, antes desse encontro com Jesus, ele era fariseu, zeloso, conhecedor da lei, mas via pela carne. Né? Sua cosmovisão era carnal, ele queria perseguir, ele queria matar, ele achava que estava certo. E aí a gente entende que ele achava que servia a Deus. Só que Paulo fariseu, ele confiava na carne, nas obras, na religiosidade externa, seu zelo era carnal. E a gente vê isso lá em Filipenses 3, versículo 4 e 6, né? E para que Paulo pudesse ser quem ele começou a ser, né? Ele precisou nascer de novo e ter uma nova mente. Naquele momento que Jesus encontra com ele e o deixa cego, Paulo ele morre para o mundo, morre para a carne e
começa a viver para o reino. E quando você começa a ler as cartas de Paulo, você percebe o tanto que Paulo comprova esse novo nascimento, né, essa nova história, esse encontro com Jesus. E Paulo, ele é muito categórico nas cartas, né? Aos Coríntios, aos Filipenses. Então você começa a ler, você entende que ele fala: eu sou forte quando eu sou fraco, porque a minha força está em Jesus. Uma nova criatura, novas vestes, novo homem, quando ele fala em Romanos que nós somos vasos de barro. Então, Paulo, ele fala que eu me apequene para que ele cresça. Então, Paulo, ele sempre reforça o evangelho de Cristo nas suas cartas, porque Paulo, ele passou pelo processo. Então, a cegueira para Paulo, ela foi importante porque ela serviu para que ele olhasse para dentro e fosse refeito no espírito. E ser refeito no espírito é o que nós precisamos fazer. É o que a Bíblia nos convida. E a gente não fala de religião, a gente fala de Cristo. Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. Um encontro com Jesus foi suficiente para Paulo. O encontro com Jesus bastou para Paulo se tornar uma nova criatura, para Paulo ser quem ele deveria ser. E talvez a gente ache que é muito distante o que aconteceu com Paulo, e não pode acontecer conosco. A gente não pode ler a Bíblia e entender que esse Jesus que encontrou com Paulo, ele não existe. Ele existe e ele está vivo. Ele está pronto para ter esse encontro pessoal e particular com você. Não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Jesus sabe. E se esse vídeo chegou até você, ou vai chegar até você, ele continua sabendo. Só que Paulo, ele buscava na perseguição, na carne, o que ele nunca ia encontrar. Paulo estava lutando a batalha errada, né? Através de uma visão errada, uma convicção errada. Quantas pessoas hoje vivem a partir de uma cosmovisão errada? E quando Paulo ele começa a viver pelo Espírito e não pela carne, não pela perseguição, e o próprio Paulo fala em uma das suas cartas que a carne é inimiga de Deus. E Paulo ele prova que ele era inimigo de Deus quando ele achava que servia a Deus pela carne, quando ele achava que as perseguições, as matanças, as crueldades eram em nome de Deus. Mas Paulo ele muda a partir do momento que ele vive pelo Espírito aqui no versículo 17, quando ele retoma sua visão e ele é tomado pelo Espírito. E nós precisamos ter esse encontro pessoal e particular com Jesus, porque cada um de nós vai alcançar pessoas. E Jesus ele fala para Ananias que Paulo, lá no versículo 15, que ele é um vaso escolhido por Jesus. E Paulo, ele reforça em uma das suas cartas que nós somos vasos de barro e carregamos o tesouro dentro. Então você é um vaso de barro escolhido por Cristo. Só que as pessoas acham que são vasos de porcelana, né, que não precisam do Senhor, que não precisam da palavra, que não precisam de Jesus. Então elas se acham autossuficientes. E pessoas que são autossuficientes, nós já falamos sobre isso, elas vivem pela carne. Só que a carne é inimiga de Deus. Então nós somos vasos de barro e nós carregamos a presença, o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que acontece. Então, essa cegueira foi um recurso pedagógico de Deus com Paulo e também conosco.
Porque quando nós temos esse encontro pessoal com Jesus, nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Nós começamos a ver o mundo da forma certa. Com qual conexão? Com os olhos de Cristo. Nós colocamos os óculos, né, os óculos de Jesus e conseguimos enxergar através do reino e para o reino a partir do reino. Então, quem é cristão, de novo, não tem a ver com religião, tem a ver com Cristo. Cristão, pequeno cristão. Aquele que é cristão, ele enxerga, ele tem a Bíblia como a sua base, pois a Bíblia é a palavra. A Bíblia é conhecer história, é entender o que Jesus ele tem para nós. Então, o Paulo, né, ele como esse processo pedagógico de Jesus, né? E aí seria andragógico, que seria para adultos. Paulo ele precisava que os seus olhos ficassem cegos, fossem fechados para sua mente abrir. E aí tudo começa pela mente. Ele ficou cego para enxergar o invisível, para começar a sentir, para começar a orar. A Bíblia não fala, né? Mas será que Paulo orava de verdade? Qual a forma que ele orava, né, para que ele pudesse olhar para dentro e ser transformado pelo Espírito. Então, Deus ele cega para uma pausa, né? Ele cegou Paulo para Paulo dar uma pausa e começar da forma correta. Ele precisava parar de enxergar para fora para enxergar para dentro. E o processo foi fechar os olhos físicos para que os olhos espirituais fossem abertos. Será que os seus olhos espirituais estão fechados e somente os olhos físicos? Como tem sido a sua cosmovisão? Como é que tem sido o seu olhar de mundo? E aí a gente entende que aqui Jesus ele cala a carne, ele cala, ele cega, ele fica 3 dias sem enxergar o mundo e desperta o espírito. Então, ele quebra o velho homem, Jesus ele quebra o velho Paulo, para que o novo Paulo pudesse nascer de novo. Então, essa transformação é de dentro para fora, pois com novos pensamentos foram gerados novos sentimentos. Então, quando Paulo tem os seus olhos, né, cegados, ele começa a olhar para dentro e começa, a partir do Espírito, ter novos pensamentos. E esses novos pensamentos geram novos sentimentos, né? Ele sente diferente, então se comporta diferente. Tanto se você continuar no capítulo, no versículo 19, você vai entender que 19, aí, tendo recebido alimento, né? A gente fala no 18 que ele foi batizado. 19, tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. Esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 20. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Paulo tem uma transformação de pensamento. Começa, começa a enxergar e pensar de forma diferente. Ele tem sentimentos diferentes. E isso gera o quê? Comportamentos diferentes. A partir desse encontro com Cristo, ele já começa a pregar. Então, o que que acontece? Uma nova vida. Olha a pedagogia de Deus. Primeiro, ele cega Paulo, que é necessário. Talvez os desertos que você passa, a gente vai entender, nós já falamos sobre isso, que o Espírito Santo conduz Jesus pelo deserto. Ele passa pelas provações para ter uma nova fase, né? Uma nova vida para chegar na cruz. E aí a gente tem aqui Jesus no deserto. Né? Jesus ele começa pelo Espírito, comunhão com o Pai. Jesus, a gente entende que ele começou da forma certa, batizado, contato com o Espírito e vai para o deserto. E o povo no deserto, eles começam pela carne, relembrando, né, murmuração, reclamação. E o resultado, Jesus existiu e o povo enfraqueceu. Diferente do povo do deserto, olha a importância da cosmovisão.
O povo no deserto via os milagres com os olhos, eles viam o pão descer do céu, água descer da rocha, sair da rocha, via as roupas não desgastar, coluna de fogo, a nuvem, só que eles continuavam cegos. Eles viam os milagres acontecerem, mas eles continuavam cegos espiritualmente, porque eles não tinham convicção de quem eles eram. Então, olha a importância de ter essa sequência, de entender a sua identidade, quem você é, de entender aonde está a sua confiança e agora entender qual forma que você enxerga. Então, se você não viu os outros devocionais de forma gravada, volta e assiste, para que você possa entender que Jesus, mesmo sem pão, né? Jesus no deserto estava sem pão, mas vivia no Espírito. Por isso ele resiste às tentações. Então aqui nós começamos a entender a importância de partir de um princípio. Então, lá em Isaías fala, né? Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Se você está sem força, é porque talvez você não está enxergando da forma correta e precisa que a sua confiança esteja no Senhor. E você precisa entender que o Espírito está pronto, a carne que é fraca. Então, quando você vai pela carne, anda pela carne, caminha pela carne, faz pela carne, é mais difícil. E quando você entende que o Espírito está pronto, fica mais fácil, porque você vai se comportar, vai pensar, vai agir a partir do Espírito. E você também vai entender que o próprio Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, ele não apenas começou a ver diferente, mas Paulo passou a ser diferente. Então, o encontro com Cristo não somente mudou a cosmovisão, mas mudou Paulo como um todo, né? Porque o Evangelho ele é sobre se tornar uma nova criatura, ser uma nova criatura. Então, a nível de comparação, o caminho da carne, né? Quem vive pela carne tem olhos atentos, mas tem a mente cega. E os caminhos pelo Espírito têm os olhos fechados, mas a mente renovada. Então, Paulo, enquanto fariseu, ele tinha os olhos atentos, ficava perseguindo os cristãos, ficava observando, olhando, correndo atrás, perseguindo, né? Querendo matar, querendo prender, olhos atentos, mas a mente cega. Paulo, a partir da conversão do encontro com Jesus, ele teve os olhos fechados, mas a mente renovada. Paulo, né, no caminho da carne, era focado em obras, rituais e aparências. Né? Paulo é religioso, Paulo andava bem, falava bem, vestia bem, né? Tinha todos os ritos da tradição, mas estava tudo errado. Mas Paulo, quando ele é transformado pelo Espírito, começa a caminhar pelo Espírito, ele tem essa transformação interior. Pela carne, cansaço, murmuração. Pelo Espírito, mente renovada. Pela carne, viver para si, só pensa aqui, só pensa nesse momento. E pelo reino, e pelo Espírito, viver para o reino. A gente entende que a parte da conexão, né, com as outras passagens ou com as outras partes da Bíblia, a gente entende que Jesus, no deserto, ele não cede às tentações porque ele estava pelo reino, enquanto Israel murmurava. Então, a gente entende que Paulo tinha os olhos abertos, mas a mente cega. Depois, olhos fechados e mente iluminada. O que mudou para Paulo não foram os olhos, mas essa cosmovisão espiritual. Então, quem vive pela carne cansa, né? Quem vive pela carne trabalha para si, busca reconhecimento e desanima, mas quem vive pelo Espírito não cansa, pois ele trabalha para o reino, tem forças renovadas e permanece firme. E se você entender
as perseguições que Paulo ele passa, né, durante toda a sua história, né, aí pelas cartas, você entende que Paulo ele passa, ele faz, ele não se cansa e ele permanece. E a importância da gente entender isso para as nossas vidas e que a gente possa aplicar, né, essa passagem, esse acontecimento de Paulo para conosco. Então, faço algumas perguntas para vocês meditarem. Onde está a sua confiança? Na carne ou no espírito? Você parte a partir da onde? Pela força dos seus braços ou pela confiança no Senhor? Você está vivendo apenas pelos olhos físicos ou enxergando pelo espírito? E algumas dicas, né, para que você aplique essa passagem na sua vida. Comece pelo espírito, na oração, no trabalho e nas suas decisões. Acordou? Oração. Acordou? Entregar seu caminho para o Senhor. Acordou? Conversar e entender o que o Senhor pode fazer para você. E confiar no Senhor. Além de começar pelo Espírito, é confiar no Senhor. Terceiro, aceite seu processo de cegueira, né? Às vezes Deus ele fecha os nossos olhos naturais para abrir a nossa visão espiritual. Então, se você não está conseguindo encontrar o caminho, talvez você não está conseguindo enxergar as oportunidades, talvez você não está conseguindo enxergar as coisas boas da vida, é porque você está enxergando a parte da carne. E aí, nesse momento, é momento de se retirar, como Jesus fala no seu evangelho, ir para o seu quarto secreto, clamar ao seu pai e ele vai te responder. E além de responder, ele vai te direcionar. E a parte importante é essa: Senhor, hoje eu não consigo enxergar, mas me dê essa visão espiritual, assim como você deu para Paulo. Me visita, Senhor, me alcança. E aí é oração para que o Senhor possa desbloquear, possa abrir os seus olhos e a sua escama ela possa cair, como no versículo 17, e você possa ser cheio do Espírito. E o Espírito te complete para que você comece a enxergar. E aí, permitir essa renovação da mente. Permitir enxergar diferente e da maneira correta, né? Trocar pensamentos velhos pelas verdades do Evangelho. Isso que é muito importante, né? E servir para o reino, fazer as coisas para o reino. E para que a gente possa entender que não possamos caminhar pelos nossos próprios esforços, pelas nossas próximas carne, né? Então, tudo que a gente for fazer, vamos orar antes, vamos pedir antes, né? Vamos meditar na palavra, vamos pedir uma palavra do Senhor antes de falar qualquer coisa, né? Ou qualquer reunião importante, ou qualquer conversa importante, esteja no Senhor, né? Confie no Senhor antes da confiança em si. E a Bíblia fala: muitos confiam em carros e cavalos, mas eu confio no meu Senhor. Então não confie nas coisas do mundo, confie nas coisas do reino, para que a gente possa alcançar essa transformação verdadeira que é de dentro para fora. E a partir desse momento que os nossos pensamentos eles estão alinhados com o Senhor, os nossos sentimentos eles ficam mais saudáveis, que geram as atitudes corretas. E olha só que sequência lógica. A partir do momento que você entrega, que você confia, que você ora, que você medita, que você busca, o que acontece? O seu pensamento fica alinhado com o que o Senhor tem para você. Então você para de ir pela carne, de ir pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio objetivo, seu próprio propósito, e você começa esse alinhamento a partir do Senhor. Isso é o mais importante. Pois quando Paulo ele fica cego esses 3 dias,
ele está orando, pois Jesus ele fala, né, que Paulo, lá no versículo 11, alguém chamado Paulo de Tarso, porque eis que ele está orando, em uma visão ele viu um homem chamado Ananias. Então, Paulo, ele entra em oração, os seus pensamentos ficam alinhados, sentimentos alinhados, e assim que ele volta à visão, as suas atitudes são corretas. Batiza e vai pregar o evangelho. Exemplo prático, né? É, se penso como filho amado, alinhamento de identidade, sinto segurança e ajo com fé. Então, a sua identidade estando alinhada com o Senhor, o seu sentimento é diferente e o seu comportamento também é diferente. Você pensa como filho, sente confiança e age pela fé. Se você pensa como órfão, né? Olha só a comparação. Jesus no deserto, né? Ele tinha a identidade dele, sabia quem ele era, pensava como filho, sentiu confiança por todo o processo no deserto e agiu com fé. Agiu com fé na palavra. Só que o povo no Egito, ele pensava como órfão porque eles sabiam que eram filho de Deus, mas não agiam, não tinha certeza, né? A confiança, a identidade, a cosmovisão estava toda desalinhada em relação a isso. Eles sentiam medo, né? Não sentiam confiança, não sentiam segurança, mesmo Deus cuidando, mesmo Deus fazendo tudo o que ele fez, ainda tinha insegurança, então eles agiam como murmuração. Essa é a parte mais importante que você tem que entender. Alinhe a sua identidade, a sua confiança, a sua cosmovisão, que vai ser tudo diferente. Então, os olhos não adiantam nada se a mente é cega. Quem espera no Senhor corre e não se cansa. Deus não mudou os olhos de Paulo, Deus mudou a visão de Paulo. O serviço para Deus não cansa. O que cansa é servir a si mesmo. E quando você começa pelo Espírito, a carne se cala. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos proteger e que o Senhor, principalmente, possa nos blindar de toda artimanha, de toda dificuldade desse mundo, que possamos, em nome de Jesus, viver pelo reino, viver para o reino e viver para levar a sua palavra. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que ele possa encontrar você nesse dia, nesse momento, e que nesse encontro ele possa fazer o melhor para você, que é alinhar o seu pensamento, que é alinhar a sua identidade e principalmente alinhar a sua confiança nele e que você possa entregar o seu caminho para ele, entregar quaisquer problemas, quaisquer dificuldades para ele e que o mais ele fará, e você pode ter certeza. Que você possa entregar, que você possa confiar, que você possa dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade. Faça-se em mim, na minha vida, na minha história, no meu trabalho, no meu dia, de acordo com a sua vontade. E que você consiga ser humilde, assim como Paulo foi, né? Quando ele diz no versículo 6, mesmo tremendo, mesmo atônito, ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? E disse ao Senhor: levanta-te. Paulo perguntou o que o Senhor queria que ele fizesse, e o Senhor disse, e Paulo fez. Que você possa ouvir a voz do Senhor e que você possa fazer o que o Senhor tem para a sua vida. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos novamente com mais um devocional Vida Plena. E se você fez algum sentido, se te tocou de alguma forma, né, se o Espírito Santo te mostrou alguma coisa, curti, né? A gente
vai estar com esse vídeo, tá com esse vídeo no YouTube, compartilha, convida as pessoas para participar da nossa comunidade da Vida Plena, encaminha as mensagens diárias para as pessoas, porque Jesus, ele quer ter um encontro com as pessoas, ele quer alcançar essas pessoas. E você é uma das responsáveis para levar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis. Vamos juntos, vamos fortes, levando o Evangelho. Semana que vem estamos aqui novamente. Fiquem com Deus. Um excelente dia e uma ótima semana.